podcast Coragem Pra Quê? Onde a gente conversa sobre o que é coragem de verdade, né, Mariana? É isso aí, bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai apresentar um convidado muito especial que vai chegar para vocês na semana que vem, que é o Fernando. E ele veio aqui falar sobre a jornada dele, que inclui muitas viagens, espiritualidade e atravessamentos e tropeços, né, Mariana? Sim, acho que é muito, né, uma busca de se entender, se encontrar, Sim. né, enfim. Uma eterna busca mesmo, né, que acho que todo mundo passa por isso, assim, então... Eu não sei se você quer começar falando como a gente convidou ele, ou... Posso falar, o Fernando, ele é um amigo pessoal e a gente convidou ele muito porque eu sinto que ele tem uma história muito bacana de se compartilhar, que é a história dele de buscar a verdade dele. E eu me identifico muito, vocês vão ver na semana que vem, vai sair o episódio, eu me identifico muito com esse lugar, dessa ânsia que ele tem interna, né? Já falando até um pouco das ressonâncias, né? Então, assim... O que motivou a gente convidar ele para vir aqui, primeiro é que todos os nossos amigos estão intimados a vir aqui, né? Isso é uma premissa básica. Exatamente. Vocês vão ver na entrevista, a gente reuniu todos os amigos aqui e quase que forçou eles, não, mentira. E a gente convidou eles a virem aqui. Super de espontânea vontade, eles aceitaram. Uma meia espontânea vontade. Mas e eu acho que isso tem muito a ver com a premissa do podcast, que é mostrar que todo mundo tem a sua história de coragem, todo mundo tem o que contar. E eu acho que o Fernando, ele tem, assim, muitas histórias para contar, porque ele foi uma pessoa que desde muito cedo se jogou muito na vida, e muito, como ele mesmo fala, né, com destemor, assim, sem muito... Pensar no que ia acontecer depois. Pensar no que ia... E eu acho que isso é muito inspirador, porque ele até mesmo fala na entrevista dele, falta de história para contar ele não vai ter. Né? Sim, Então ele é uma pessoa que tem muita história para contar. Então, basicamente, esse foi um dos motivos pelos quais eu me interessei em trazer ele aqui no podcast, porque eu sabia que ia ter muito para agregar. Sim, né? sim. Sabia que ia ter muita história para contar. Eu acho que eu vejo assim, né, também falando um pouco do que ressoa, assim, da história dele, você comentou agora, mas tem muito esse lugar, né, do destemor, que ele usou essa palavra que eu acho que é muito boa, assim, não no sentido de que você não sente medo, mas que você confia, assim, plenamente de que aquilo, e arrisca, assim, né, eu me vejo muito nesse lugar também, de uma pessoa que gosta, até se sente estimulada de arriscar e tentar outras coisas independente, assim, mesmo com insegurança, com medo e tal, assim. E tem uma coisa também que ele trouxe, que é o do você tá sempre assim, né, de não se sentir... de estar sempre buscando, na verdade, assim, né, independente do lugar que ele tá, ele ainda tá buscando, assim, né, não é como se, chegou num lugar, encontrei, aqui, vou ficar e tal. Então, você tá sempre nessa busca, assim, de ter novas experiências, viver novas coisas, então, né, de se sentir, assim, no exílio, né, ele explica um pouco isso até astrologicamente, assim, né, que vem do lugar de conhecimento dele também, né, então, mas eu acho que ressoa muito comigo, assim, isso também de não se sentir assim, eu sempre levo pra coisa de você se sentir plenamente satisfeito, né, e vai pra essas questões, né, do que satisfaz, o que não te completa, assim, né, como se estivesse fora, e aí você vai, quanto mais você busca, mais dentro você encontra, acho que é um pouco por aí, assim. É curioso essa coisa, né, que ele traz como exílio, que eu acho que é um pouco de quem tem uma alma mais viajante, que é como se você tá em um lugar e em alguma hora tem uma ânsia de que você deveria estar em outro, e aí quando você está nesse outro, você tem uma ânsia de que você deveria estar em outro, e esse lugar meio que é uma busca e que é algo que sempre vai estar te movendo por algo maior, né? Tá sempre te movendo para algo mais. E na história do Fernando me ressoa muito, assim, exatamente essa sensação que ele traz, né, de quando a gente tem essa alma buscadora,
Não é uma coisa que a gente consegue conter, né? Ou segurar. É algo que é uma ânsia do coração. Então é muito bom ter uma pessoa que está ali, que foi em busca disso. E também mostrar, né? Eu acho que muitas vezes na internet mostra uma coisa muito perfeita, né? E ele pôde falar também dos desafios que ele vivenciou. Então eu acho que ele traz também um olhar muito lúcido, né? Para dizer que existe essa ânsia buscadora, ela não é nem má e nem boa, ela é uma ânsia igual como quem não a tivesse. Exato, Essa é uma característica. É uma necessidade pessoal, assim, né, que você sente, mas realmente, né, ele coloca, assim, tantos pontos positivos, mas também essa coisa que não é zero glamorização, assim, né, do fato de você estar, né, buscando, que nem no caso de pessoas que viajam bastante, né, tem essa ideia, assim, né, de estar sempre num lugar como se fosse fácil, assim, né? E tem muitos desafios nisso. Assim. E eu acho que é exatamente isso. Na vida, tudo é uma escolha, né? E da mesma forma que se você tem uma alma buscadora e você decide ir em busca disso, tem coisas das quais você vai abrir mão. E se você tem uma alma buscadora e decide não ir atrás disso, porque você fica com receio, ou acha que, né, não vou me diferenciar das pessoas da minha família, ou não vou fazer diferente do que se diz que é o que é para ser feito, você vai sofrer uma consequência da mesma forma. Então, todos nós, todo momento, o que quer dizer? Quando a gente vai atrás de um propósito, quando a gente vai atrás de um chamado, e o chamado do Fernando é muito espiritual, desde muito cedo, ele se identifica com isso desde muito cedo, não é à toa que ele foi para a Índia, ele foi para o Nepal, né, ele foi fazer um mestrado em espiritualidade em Harvard, ele foi em busca dessa espiritualidade que levou ele para muitos caminhos, mas existiram muitas coisas das quais é necessário abrir mão. Eu acho que a maior delas, do que ele fala no podcast, é sobre as conexões, né? Sim. Então, eu espero que a gente esteja fazendo uma super antecipação para você assistir esse episódio, porque eu acho que ele tá demais. Com certeza, assim. E, né, até falando, porque durante a entrevista ele fala, assim, né, uma coisa que ele aprendeu, né, com isso, e eu acho que fica um aprendizado para mim também, assim, né, que o que ele faria, né, diferente nesse lugar da empatia, de você pensar um pouco mais, né, no que você, em quem fica, e é muito desse lugar das conexões, assim, também, né, porque ao mesmo tempo que você tá indo por você, por uma busca que é sua, assim, né, e é muito natural que a gente, não sei, eu tenho desse lugar também, assim, né, tipo, muito natural pensar, óbvio, em você preservar pelo seu bem-estar, assim, né, mas considerando, né, o como aquilo, independente, não tô falando, né, de não ir, mas assim, e acho que ele também não, no lugar que ele fala, né, mas assim, no como aquilo, as tuas decisões, elas impactam as outras pessoas também, né, nesse lugar do vínculo, das relações, e você vai construindo quem você é. Eu acho que o que eu mais aprendi na entrevista foi exatamente o preço que você paga de permanecer, né? Ele falou isso bastante, assim. Sim. Quando você tem essa alma buscadora, você tem essa ânsia, você paga um preço tanto por ir, que talvez sejam as conexões, mas também paga um preço por permanecer, que é essa inquietação, né? Essa agitação, como se todo momento a sua alma estivesse clamando por alguma coisa que você não sabe o que é. E eu achei muito legal que ele falou da prosperidade do movimento. Assim... Que ele compartilhou que enquanto ele estava em movimento, por mais que isso sempre fosse uma preocupação para ele, como sempre é pra gente, fazer dinheiro, se sustentar no mundo material, isso é uma preocupação para todos nós que vivemos nesse universo. E acho que principalmente para quem vive assim, né, em transição, que não tá né, não tá fixo em algum lugar, não tem essa garantia, assim, né. Exatamente. E aí ele, né, não sei se essa foi uma consciência que chegou para ele durante a nossa entrevista, mas ele afirmou isso, né, que ele nunca faltou enquanto ele estava em movimento, e talvez esse seja até um sinal do universo, né? Mas a nossa mente, o nosso ego, eu tenho evitado de usar esse nome porque eu acho que ele já está
muito batido como se fosse mal, né? O nosso ego, ele não é mal, ele é só a construção da nossa personalidade. E às vezes a personalidade daquilo que a gente idealiza pra gente entra no meio dos nossos desejos, né? Nos atravessa entre aquilo que a nossa alma anseia e aquilo que a gente acha que a gente deveria ser, e como a vida deveria ser, como as coisas deveriam ser. E aí eu tô falando de carreira, de identidade, de personalidade, essas coisas de legado, que são as coisas que a gente construiu enquanto sociedade, de identidade do nosso ser. Que é muito espelhado, né? Na maioria das vezes é espelhado do ambiente onde a gente vive, onde a gente tá dos nossos pais, dos que vieram antes da Exato. gente, do lugar onde a gente mora. Isso muitas vezes anda junto, mas na maioria das vezes, para a maioria de nós, é um lugar de muitas vezes de atrito. E a gente precisa se encontrar dentro desse lugar. É um desafio. Então, não deixe de assistir a entrevista. Acho que tem uma coisa muito curiosa que ele fala, que é muito legal, de como ele conta, né, essa jornada dele, assim, também. Então, eu não vou falar aqui, vou deixar para vocês assistirem. E tem uma coisa também muito curiosa que eu achei, que na pergunta 4, que é quando a gente tira a carta, né, e é uma pergunta surpresa para todos nós, ele traz uma história do budismo e conta, né, uma perspectiva, assim, da experiência dele, da vivência da espiritualidade, que eu achei inusitado, né? Exato. E rico para quem for assistir. Com certeza, é um aprendizado também, né? Então fica o convite aí. Não perde, semana que vem. É isso.